Olá, olá meus amigos, estamos juntos mais uma vez para mais uma aula sobre o direito do consumidor. E o tema de hoje é responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Esse tema de extrema importância, pois é um dos temas mais demandados nas provas de concurso público e exame de ordem. Além disso, esse tema é o mais cobrado no nosso dia a dia. Os artigos 12 a 25 do CDC, aqueles artigos que versam sobre a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, são aqueles que originam maior número de reclamações no PROCON, no Judiciário. Então é de extrema importância que você preste bastante atenção, que você compreenda, pois eu tenho certeza que ao final desse vídeo você terá todo o conhecimento sobre responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, ok? Primeiro ponto que é importante para pontapé inicial nesse aprendizado é saber o que é responsabilidade civil. Responsabilidade civil nada mais é do que o dever de indenizar. E esse dever de indenizar surge com a presença de alguns pressupostos, com alguns elementos. Quais são esses pressupostos? Ação ou omissão do agente, dolo ou culpa do agente, nexo causal e o resultado danoso. Dolo ou culpa do agente, ação ou omissão do agente, nexo causal e resultado danoso. Vou repetir. Dolo ou culpa do agente, ação ou omissão do agente, nexo causal e resultado danoso. Isso vocês viram lá em Direito Civil, com base no Código Civil de 2002. Aqui nas relações de consumo, a regra é a exceção do Código Civil de 2002. Aqui, a regra é a responsabilidade objetiva. Então, na responsabilidade objetiva, não há que se falar em dolo ou culpa do agente. Não há que se falar no elemento subjetivo. A responsabilidade aqui é objetiva. Basta que haja uma ação e essa ação gerando um dano e havendo um nexo causal entre elas, a empresa, o fornecedor, vai responder. Então, muita atenção para cá, que a primeira OBS que eu coloco aqui é que no CDC a responsabilidade objetiva é regra. Se a responsabilidade objetiva é regra, significa dizer que não há que se falar em análise de ação, ou melhor, análise de dolo ou culpa do agente. Basta uma ação ou não ação, agir ou não agir, e em razão dessa ação há um nexo causal com resultado danoso. Unindo esses elementos, haverá um dever de indenizar decorrente de uma relação consumerista, ok? Além disso, é importante saber, no primeiro momento, o que vem a ser fato e o que vem a ser vício. São espécies. A responsabilidade no CDC, ela deriva pelo fato do produto ou serviço e deriva também pelo vício do produto ou serviço. Quando se fala, meus amigos, em fato do produto ou serviço, está se falando de proteção à vida, saúde e segurança desse consumidor. O fato do produto e do serviço deriva da vida, segurança desse consumidor. Quando se fala de vício, percebam, vício de qualidade ou de quantidade. Vamos para a lousa? Atenção, quando se falar de fato do produto ou do serviço, está se relacionando à vida, saúde e segurança desse consumidor, ok? Saúde, segurança do consumidor. Certo? Quando se fala de vício, vocês têm que analisar de duas formas: quantidade vício de quantidade, ou qualidade, certo?
vício de quantidade ou qualidade. Eu imagino que falando assim, vocês possam ficar com dificuldades. Como assim vício de quantidade, vício de qualidade? Como assim o fato é saúde e segurança do consumidor? Observem o seguinte, imaginem o seguinte caso, eu comprei uma geladeira. Ao abrir a geladeira em casa, eu fui pegar um copo com água. Ao pegar um copo com água na minha geladeira, eu fui beber. Quando eu bebi a água, eu percebi que a água estava quente. A água não estava gelada. Ora, se eu tiro um copo com água da geladeira, eu espero tirar um copo com água gelado. Se a geladeira não está gelando aquela água que dentro dela estava, é porque ela está com algum problema. O nome disso chama-se vício, vício de qualidade. Se eu peço num restaurante um suco, olho no cardápio 500 ml de suco, custa R$6. Peço ao garçom, quando chega para mim o copo de 500 ml com o suco, eu vejo que está cheio de gelo. Eu vou tirando os gelos com o talher e quando eu tiro a última pedrinha de gelo, eu vejo que o suco vai para metade. Aquilo ali é um vício de quantidade. Eu posso reclamar ao garçom. Eu pedi e paguei por 500 ml de suco, não por 200 ml de suco e gelo. Ok? Entenderam o que é vício de qualidade e o que é vício de quantidade? Tudo bem. Agora o fato. Fato do produto ou do serviço. Eu cheguei na minha casa, fui abrir minha geladeira. Quando eu toco na geladeira, eu levo um choque. Eu levo um choque e caio. É vício ou é fato? Percebam. É vício de qualidade ou de quantidade? Não, é fato. É fato, pois atinge a minha saúde, atinge de algum modo a minha segurança. A partir desse momento, vocês já entenderam a diferença de fato para vício. Perfeito? Avançando. É importante também saber que, quando se falar de vício do produto ou serviço, a natureza aqui, gente, é intrínseca. Natureza intrínseca. Natureza intrínseca. Quando se fala de fato do produto ou do serviço, trata-se de acidente. Acidente de consumo. E o que isso significa dizer? Acidente de consumo significa que ultrapassa a esfera intrínseca, ultrapassa aquela relação, ultrapassa e atinge de algum modo a saúde e segurança do consumidor. Quando se trata de vício, a relação é de natureza intrínseca. De fato, é um acidente de consumo, ok? Então vamos avançar. Para concluir, eu recomendo que vocês leiam a súmula 479 do STJ, ok? A súmula 479 do STJ, ela traz aqui um exemplo sobre fato do serviço, ok? Se vocês quiserem, parem um vídeo agora, né, e leiam a súmula 479 do STJ para vocês terem aí mais um exemplo sobre responsabilidade pelo fato do serviço. Vamos lá, avançando. No artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, vocês vão observar que há a previsão de responsabilidade pelo fato do produto. Diz o seguinte, artigo 12, o fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador eles respondem independentemente da existência de culpa. Quando se fala que é independentemente da existência de culpa, eu estou falando aqui de uma responsabilidade, o que, gente? Responsabilidade objetiva. De uma responsabilidade objetiva.
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Então percebam aqui, a conclusão que nós chegamos com a leitura do CAPT é que o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem juntos, respondem independentemente da presença do elemento culpa. Eles respondem objetivamente e respondem solidariamente, ok? O parágrafo 1º fala sobre produto defeituoso. Produto defeituoso que nós explicamos no final da aula passada. Produto defeituoso, o que é? Produto defeituoso o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi colocado em circulação. O parágrafo 2º diz: o produto não será considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Meus amigos, percebam aqui. Eu comprei um iPhone. No final do ano lançou outro. O meu iPhone é defeituoso? Não. Eu comprei um carro, um Palio. O Palio tem essa mania, né? Não sei nem se, né? O Palio tem essa mania. Todo ano muda o modelo e muda drasticamente. Se eu comprei um Palio hoje e amanhã lanço um modelo novo, esse meu Palio é defeituoso? Não é, gente. Então, muita atenção, porque no parágrafo 1º do artigo 12 define o que vem a ser um produto defeituoso e no parágrafo 2º exclui a possibilidade de um produto ser considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido lançado no mercado, ok? Muita atenção, porque isso é questão de concurso público, isso é uma questão que cai muito aí na prova da OAB e muito importante, claro, aí para o seu dia a dia. Antes de analisar o parágrafo 3º do artigo 12, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do artigo 88, 101, inciso 2, ambos do CDC, ok? Muita atenção para esse artigo, para vocês fundamentarem melhor o posicionamento de vocês. Percebam que no decorrer de todas as nossas aulas eu estou colocando artigo, eu estou colocando súmula da STJ, é essencial que vocês façam essas leituras, ok? Vamos lá. Parágrafo 3º do artigo 12. Parágrafo 3º do artigo 12 fala das excludentes de responsabilidade pelo fato do produto, meus amigos. Então, muita atenção. São excludentes. São situações que excluem a responsabilidade pelo fato do produto. Percebam, o fabricante, o construtor, o produtor, o importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado. Ora, meu amigo, me responda. Eu comprei um telefone da Nokia, ele não funciona. Eu processo a Apple. O que a Apple vai me falar? Pelo amor de Deus, não me irrita. É claro que eu não sou responsável. É claro que o responsável é a Nokia. Vá ver com a Nokia. Eu não fabriquei. Esse filho não é meu. Então, são excludentes de responsabilidade. Inciso 1, que não colocou o produto no mercado. Se comprovar, não responde. Lembra do que eu falei em aulas anteriores? Op legis ou op judicis? Op legis. Deve o magistrado realizar o pleito. Inciso 2, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito, que está bem aqui em cima, inexiste. Fui eu que coloquei, esse filho é meu. Fui eu que fabriquei esse produto, mas não existe esse defeito. Esse defeito aqui não existe, tá bom? Olha aqui, ó, ao lado do técnico. Pode olhar. Realmente não existe. Então, exclui a responsabilidade. Inciso 3, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Lembra aquela história que falava assim? Rapaz, eu já sei o defeito desse computador. Está entre o teclado e a cadeira. É o usuário. Já ouviram essa historinha? Pois é. Inciso 3. A culpa é exclusiva do consumidor. Por exemplo, gente, mau uso, má utilização. Eu tenho vários exemplos com a Apple. Acho que se Steve Jobs estivesse aqui entre nós, infelizmente não está, ele estaria aqui me processando. Mas observem só. A Apple tinha um aparelho anterior que estava dando probleminha nesse botãozinho aqui do meio. E aí ninguém sabia se era problema do usuário, tá apertando com força, ou era problema de fabricação. Só que aconteceu com várias pessoas. Então será que está todo mundo usando errado ou será que é um problema de fabricação? Foi comprovado que era um problema de fabricação. O que aconteceu? A Apple, numa boa, administrativamente, recebia os aparelhos, não importa quantos anos, recebia os aparelhos e dava outro de graça, em perfeitas condições. Ai, que legal, a Apple é muito boa. Lógico que não. A Apple apenas está cumprindo um dever dela enquanto fornecedor e garantindo o seu direito enquanto consumidor. Meus amigos, não há diferença entre a teoria e a prática. Se a prática está diferente da teoria, é porque está completamente errada. Vamos exigir o cumprimento desses direitos. Por isso que esse curso está sendo realizado, para que você conheça os seus direitos e possa exigir, ok? Ficou claro as excludentes de responsabilidade? Ótimo, então muita atenção porque eu tenho observações a você, certo? Na verdade são dudicas. Dudicas. O que é uma dudica, gente? Uma pergunta, mandaram pelo Facebook. Do Duarte, o que é o Dudica? Dudica é a dica do Duarte, né? Dica do Duarte. Eu estou constrangido por estar explicando isso, mas é isso aí, né? Não ria porque quando eu falar que é Dudica, é atenção. Atenção porque isso aí cai em prova, atenção porque isso aí cai no concurso público, atenção porque é um assunto de extrema importância. Atenção para a Dudica. Primeira Dudica. O ônus da prova será do fornecedor quanto às excludentes. Então, vou botar bem aqui. Quem prova, vou botar para ficar mais claro, quem tem que provar? Quem tem que provar, quem tem que provar é o fornecedor. Quem tem que provar é o fornecedor, ok? Segunda Dudica. A lei não apresenta como excludente o caso fortuito e a força maior. O CDC não prevê caso fortuito e força maior como excludente. Muita atenção para esse detalhe, gente. É a segunda vez que eu falo isso. O CDC, a lei 8.078 de 90, não trouxe o caso fortuito e a força maior como excludente. Então, numa prova de concurso, numa prova de OAB, uma questão que analisa a letra da lei, onde ele pergunta, o CDC, a lei 8.078, ela traz como excludente o caso fortuito e a força maior? Não traz. Mas não impede que numa decisão judicial, não impede que a jurisprudência aceite essas situações como excludente. Tudo bem? Vamos lá. Entendido aí o parágrafo 3º? Então, vamos seguir. Responsabilidade subsidiária do comerciante pelo fato do produto. Gente, isso aqui é algo interessantíssimo, porque quando nós estávamos lendo o artigo 12, o caput, você viu muita gente, mas você não viu o comerciante. Vamos voltar lá? Observe aqui, ó, voltando aqui no artigo 12, o caput. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa. Meu amigo, cadê? Cadê o comerciante? Não está ali. E aí, como é que o comerciante vai responder? Observem só.
Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, quando, inciso 1, o fabricante, construtor, o produtor ou importador não puderem ser identificados. Se não tiver a possibilidade de identificar o fabricante, o construtor, o produtor ou importador, quem responde é o comerciante. Quem vai responder é o comerciante. E essa responsabilidade, meus amigos, é uma responsabilidade subsidiária. Inciso 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Como assim, gente? Observe. Eu lembro quando eu era criança, eu já questionava tudo desde cedo. Eu fui no supermercado com minha mãe e olhei uma maçã. E nessa maçã tinha um adesivozinho com a marca da maçã. Aí eu parei e pensei, isso eu tinha uns 6 anos. Falei, mãe, olha que absurdo. Até a maçã hoje em dia tem marca. Daqui a pouco vão estar vendendo maçã da Nike, maçã da Adidas. Questionamento meu, criança, um little boy, né? Eu falei para minha mãe isso, eu fiquei, como pode? Naquela época eu não entendia o quão importante era aquela identificação para o consumidor. Aquele adesivo na maçã, ele é essencial para identificar a origem daquele produto. Se eu comprei uma maçã, por exemplo, no supermercado Mateus, fui lá no Mateus, comprei uma maçã, e essa maçã, ela me fez mal. Eu não sei quem foi o produtor, eu não sei quem plantou, quem colheu aquela maçã, eu sei quem vendeu. Então quem vai responder é o quê? O comerciante. Quem vai responder é o supermercado. Podendo ele, claro, entrar com uma ação regressiva a quem deu causa àquele prejuízo. Mas ele responde. De mim ele não foge. Ok? Tudo bem? Atenção. Inciso 3. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Ora, eu sei quem é o fabricante, eu sei quem é o construtor, eu sei quem é o produtor, eu sei quem é o importador, mas o problema que gerou dano ao consumidor se deu em razão do mau acondicionamento, por não ter armazenado da forma adequada. Quem responde é o comerciante. Ele responde pelo fato do produto. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento. Aqui é, como eu falei agora há pouco, a possibilidade de se ingressar com uma ação regressiva, de entrar com uma ação regressiva em face daquele que realmente deu causa ao prejuízo. Esse artigo 13, eu recomendo a leitura da doutrina porque ele é muito questionado, né? Na verdade, a visão que se tem é de que se tirou ali a responsabilidade em conjunto do comerciante do CAPT e se colocou o comerciante para responder apenas subsidiariamente. Então, na verdade, o intuito do legislador não foi esse. O intuito do legislador foi enfatizar, ratificar a responsabilidade desse comerciante, ok? Então, muita atenção para esse detalhe, pois a responsabilidade do comerciante, em razão do artigo 13 do CDC, é uma responsabilidade subsidiária pelo fato do produto. Tudo bem? Vamos lá, avançando. Artigo 14, responsabilidade pelo fato do serviço. Observem que agora é a responsabilidade pelo fato, não mais do produto, mas do serviço. Artigo 14 diz, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua função e risco. Percebam que, no que diz respeito à responsabilidade pelo fato do serviço, é genérico, o fornecedor, seja ele quem for, comerciante, fabricante, produtor, importador ou fornecedor, todos eles respondem solidária e independentemente de culpa, respondem solidária e objetivamente. Parágrafo 1º, define o que é um serviço defeituoso. O que vem a ser um serviço defeituoso? O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, inciso 1, o modo de seu fornecimento, inciso 2, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, inciso 3,
a época em que foi fornecido. Ora, por que esse inciso 3 ele é importante? A época em que foi fornecido. Por exemplo, hoje eu vou fazer um procedimento cirúrgico, hoje eu vou fazer um procedimento estético que é necessário determinado tempo para que o resultado venha. Passa 6 meses, com o avanço das tecnologias, que são rápidas e têm corrido muito, é feito um procedimento já diferente. Mais moderno, mais rápido, menos doloroso. Aí o consumidor quer entrar com uma ação comprovando que aquele procedimento é defeituoso. Será que é defeituoso? É lógico que não. Observe um parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Isso é importante analisar e interpretar o inciso 3 com o inciso 3 do parágrafo 1º com o parágrafo 2º, ok? Seguindo para o parágrafo 3º do artigo 14. O parágrafo 3º do artigo 14, ele é idêntico ao parágrafo 3º do artigo 12. Fala das excludentes de responsabilidade. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, inciso 1, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, inciso 2, que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, muita atenção para as duas excludentes de responsabilidade pelo fato do serviço. E por fim, meus amigos, parágrafo 4º. Por fim, e não menos importante, na verdade, um dos parágrafos mais importantes desse momento da nossa aula. No parágrafo 4º tem uma questão muito importante que você precisa prestar muita atenção. Essa, inclusive, é uma dica minha para você, pois isso pode cair no seu concurso público, isso pode cair também na sua prova do OAB. Muita atenção, consumidor. Artigo 14, parágrafo 4º fala: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Culpa significa dizer, meus amigos, que os profissionais, aqueles liberais, eles vão responder mediante a presença do elemento culpa. Observem o artigo 14, parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Meus amigos, lembra que eu falei? Código Civil de 2002. Qual é a regra? Responsabilidade civil subjetiva. Qual é a exceção? Responsabilidade civil objetiva. Código de Defesa do Consumidor. Qual é a regra? Responsabilidade civil objetiva. Qual é a exceção? Responsabilidade civil subjetiva, no caso do artigo 14, parágrafo 4º. Vale a pena a gente abrir uma tabela aqui para você construir essa tabela aí na sua casa. Observem só essa tabelinha, por gentileza. Espera aí que eu estou procurando aqui uma folha branca. Aqui, observem só, meus amigos. Código Civil de 2002 e CDC. Vamos lá. Primeira situação. Vou fazer melhor essa tabela aqui, assim fica. Vamos lá. Regra, exceção. CDC, Código Civil de 2002. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Qual é a regra no CDC? É responsabilidade objetiva. Responsabilidade civil objetiva. Qual é a regra no Código Civil de 2002? Responsabilidade civil subjetiva. 927. Qual é a exceção no Código de Defesa do Consumidor? Responsabilidade civil subjetiva. A exemplo, eu cito o único caso. Parágrafo 4º do artigo 14. Responsabilidade dos profissionais liberais. Qual é a exceção? Responsabilidade civil objetiva. Artigo 932 também do Código Civil. Perfeito, excelente. Atenção, deem um print aí na tela, pausa a tela, pega essa tela aí e estuda, tá bom? Muito, mas muito interessante mesmo. Vamos lá? Anotou? Seguindo. Responsabilidade civil pelo vício de qualidade do produto.
certo? Responsabilidade pelo vício. Atenção para cá. Artigo 18 diz: os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Então, vou fazer só uma retificaçãozinha aqui, ó. Apaga isso aqui, tá? Quantidade ou qualidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com a indicação constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir. Quem vai exigir? O consumidor. A substituição das partes viciadas. Meus amigos, percebam o artigo 18. O artigo 18 fala da responsabilidade pelo vício de quantidade ou qualidade do produto. Ele afirma que os fornecedores vão responder objetivamente. Eles possuem uma responsabilidade objetiva, ok? E uma responsabilidade solidária pelos vícios de qualidade e quantidade, que os tornem impróprios. Atenção para cá para o material, olha só. Que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. É muito importante que você saiba que diante a um vício de quantidade ou qualidade, o consumidor, ele vai poder exigir. Ele pode exigir, é direito dele, 18 do CDC. Ele vai poder exigir que as partes viciadas sejam substituídas, sejam sanadas. Observem o que diz o parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado, se o vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Observe o seguinte, muita gente confunde isso no dia a dia. Muita gente pensa o seguinte: aconteceu um problema, há um vício. Se há um vício, eu posso imediatamente exigir a troca. Eu posso imediatamente exigir a restituição desse valor. Diante a esse caso, não cabe você, em regra, exigir de plano. Você tem que esperar 30 dias, em regra, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 18. Espera 30 dias para que o vício seja sanado. Aguardou os 30 dias e o vício não foi sanado, aí sim, você pode exigir uma dessas três alternativas. A sua escolha. Inciso 1, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Inciso 2, a restituição imediata da quantia paga. Inciso 3, o abatimento proporcional do preço. Então percebam, se o vício não for sanado em 30 dias, o consumidor pode exigir uma dessas três alternativas, ok? Tão somente se não for sanado o vício em 30 dias, é como, por exemplo, peguei meu celular, está com vício, levei para assistência técnica. Eles me deram um prazo de 30 dias, está na lei. O vício foi sanado em 10 dias, perfeito. Peguei meu celular de volta, fiquei numa boa. Passou 30 dias, o celular não resolveu o problema. O que eu posso fazer? Espero mais? Não. Já posso ingressar com uma ação pleiteando uma dessas três alternativas. Eu já posso chegar lá na empresa pleiteando uma dessas três alternativas e, se não me atender, eu entro com uma ação exigindo o cumprimento desse meu direito. Antes da gente terminar, cabe ressaltar esse detalhe aqui do parágrafo 2º do artigo 18. As partes poderão convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, aquele prazo de 30 dias, não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, esta cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Então percebam, meus amigos, a regra do parágrafo 1º é o quê? 30 dias. 30 dias. Mas esse prazo pode subir para 180 no máximo ou reduzir até 7 dias, de acordo com o parágrafo 2º do CDC.
Parágrafo 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, essas 3 alternativas que eu citei a vocês, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou ainda diminuir-lhe o valor, ou se tratar de produto essencial. Meus amigos, o que diz o parágrafo 3º do artigo 18 é que, a depender das características do produto, eu posso exigir imediatamente. Eu não preciso sequer esperar esse prazo de 30 dias. Prazo esse que você acabou de ver que pode aumentar para no máximo 180 dias, se você quiser convencionar com a parte, ou reduzir até 7 dias. Se as partes assim entenderem, eu posso exigir, a depender das características do produto, eu posso exigir alternativas, inciso 1, 2 ou 3, imediatamente. Exemplo, o meu carro vai ter que trocar peças nessa garantia, nesse prazo de 30 dias. Só que são peças que comprometem o meu veículo. Vou trocar uma peça na porta, a porta vai ficar com barulhinho. Aí eu posso exigir a troca do veículo, porque eu demonstro que compromete. Eu vou ter que ficar com o meu carro parado, eu vou ter que ficar com o meu carro com aquele problema durante mais 30 dias. Se ele ficar parado, ele pode piorar. O problema pode piorar, pode se agravar. Então, eu exijo imediatamente, com base no que diz o parágrafo 3º do artigo 18. Em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou ainda de lhe diminuir o valor, eu posso exigir imediatamente. E tem um último caso que fala da essencialidade desse produto. Por exemplo, é uma geladeira. A geladeira não é só para me dar água gelada, gente. A geladeira serve para condicionar esses produtos, sob pena deles perecerem. Se eu ficar 1 dia, 2 dias sem geladeira, talvez ocorram danos irreparáveis. Então, é importante perceber o que são esses bens essenciais. Em se tratando de bem essencial, eu não preciso esperar o prazo de 30 dias. Ok? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo para complementar a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado e até daqui a pouquinho.